Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu sou Álvaro Cruz, eu sou o diretor executivo da Fundação PROAR, e é com muita satisfação que eu apresento aqui para vocês a doutora Regina Carvalho Pinto, que é uma das lideranças do grupo de doenças obstrutivas lá do Hospital das Clínicas da USP, e uma liderança importante da Sociedade Brasileira de Pneumologia, que tem um papel super destacado na elaboração de diretrizes da sociedade para asma, de modo geral, e para asma grave, que influenciaram muitíssimo toda essa revolução que tem acontecido no Brasil, PCDT e acesso a mais medicação. Eu vou pedir à Regina, que é conselheira da Fundação PROAR também, e a gente tem aqui outros conselheiros, o Dr. Martin Antila chegou mais cedo, mas a gente não tinha tido a oportunidade de apresentá-lo, para conduzir a essa sessão da tarde, muito importante, asma grave na atenção secundária e terciária e na saúde suplementar. Regina, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos e as palavras do Álvaro, tão gentis. E vamos dar, então, andamento na sessão da tarde. Eu gostaria de convidar a doutora Santuza Pereira Santana. Ela é farmacêutica, diretora de soluções educacionais e consultoria da Elite Health. Atuou como diretora do componente especializado da assistência farmacêutica na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e é consultora técnica do Ministério da Saúde. Obrigada, Santuza. Dr. Vinícius Borges, ele é presidente da Comissão Estadual de Farmácia Terapêutica do Espírito Santo. Boa tarde, Vinícius. Obrigada. Dr. Martin Antila, médico alergista, conselheiro da Fundação PROAR. Obrigada, Martin. Dr. Paulo Camargos, representante no Brasil da Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases, da Organização Mundial de Saúde, a GARD, e GARD da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, vice-presidente da Fundação PROAR. Obrigada, Paulo. Dr. Rafael Estelmach, representante da Frente Parlamentar de Prevenção de Doenças Pulmonares Graves e presidente da Fundação PROAR. Venha à frente, Rafa, por favor. E nós temos a participação de maneira virtual da doutora Marina Lima, que é coordenadora do Centro de Estudos e coordenadora da pesquisa clínica do Hospital Dia do Pulmão, que está conosco virtualmente. Oi, Regina, obrigada. Olá, Marina, boa tarde, obrigada a você. Então, a Marina está lá. Então, essa mesa redonda, ela, como o doutor Álvaro já tinha comentado, ela tem por objetivo nós discutirmos a asma grave na atenção secundária, terciária e na saúde suplementar, com o objetivo de nós ouvirmos e entendermos a realidade do cuidado do paciente com asma grave, nessas três instâncias da atenção à saúde e avaliar os desafios do atendimento desses pacientes. E ainda propor ações para garantir o acesso ao tratamento adequado e o uso racional de medicamentos para asma grave que foram incorporados recentemente pelo Ministério da Saúde. Bom, então, acho que um dos primeiros tópicos que nós poderíamos começar a discutir é sobre se a estrutura atual dos serviços que atendem asma grave e o modo de dispensação dos medicamentos que foram incorporados no PCDT proporciona o uso racional dessas tecnologias. Acho que poderíamos começar, doutora Santuza. Bem, queria agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o acesso, do paciente aos medicamentos, que estão incorporados hoje no PCDT. Um ponto importante, dentro do itinerário terapêutico do paciente com asma grave, é o atendimento com o especialista.
Então, e isso, né, pensando, né, no fluxo, né, de atendimento do paciente, não só a estrutura é importante, né, mas a gente tem que discutir principalmente o número de vagas desse paciente e o protocolo interno de cada centro de referência para atender esse paciente. E por que eu estou falando isso? Porque a gente fala muito de incorporação de tecnologia, de ter o medicamento, mas esse paciente, quando ele sai da atenção primária e ele vai para a secundária, ele fica perdido. Ele passa pelo primeiro atendimento e depois ele não sabe como que vai ser a continuidade, porque não tem a previsibilidade dos próximos atendimentos. Esse paciente ele não sabe o que ele deve fazer como segundo passo. Então, eu acho que tão importante, quanto à questão dos medicamentos ficarem disponíveis, é a gente pensar como que o paciente vai ter acesso. Porque hoje ele tem acesso quando tem vaga e não quando ele precisa usar a medicação. Ele fica, às vezes, com o medicamento, igual eu encontrei com alguns, medicamento dentro de casa por dias, até mais de semanas, aguardando a vaga no centro de referência. Então, a gente precisa pensar nesse itinerário completo. O paciente teve o diagnóstico, ele vai passar pelo especialista, vai ter que usar a medicação que está no PCDT, e depois, como que esse centro de referência vai se preparar para dar continuidade no atendimento desse paciente e ajudar também a atenção primária a organizar esse cuidado, essa gestão desse paciente a longo prazo, porque é um paciente de longo prazo, não de atendimento. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu queria levantar é nesse contexto. Obrigada, doutora Santuza. Doutor Vinícius, acho que o senhor poderia dar um depoimento da sua experiência no Espírito Santo. Tudo bem, boa tarde a todos. Eu sou Vinícius, farmacêutico de formação, servidor do Estado do Espírito Santo, e hoje eu estou como presidente da Comissão Estadual de Farmacologia Terapêutica, que é uma comissão multidisciplinar que ela tem o papel fundamental de fomentar políticas e favorecer o uso racional de medicamentos baseado em evidência científica. Tanto que eu tenho orgulho de falar dessa comissão. O nosso Estado, por exemplo, nós já temos um protocolo de asma instituído desde 2009, em que nós já ofertávamos, por exemplo, o omalizumab, que é um imunobiológico. Nós tínhamos identificado alguns vazios assistenciais e nós conseguimos estabelecer um protocolo via também uma estrutura mínima de um centro de referência que a gente conseguiu, na portaria de publicação dos medicamentos, também instituir um centro de referência, que hoje é na Santa Casa de Misericórdia, lá de Vitória. Então, vou falar um pouco sobre toda a nossa experiência. O Estado não estava na época, mas pressupôs vamos estabelecer um centro de referência para que a gente consiga acolher melhor esses pacientes. A ideia é muito difundida, é muito legal, mas a gente encontra outros gargalos também que eu queria compartilhar com vocês para cada estrutura, que a gente pensa, está no centro de referência, está com especialistas, acabou o problema. Mas o primeiro problema que nós esbarramos é que o centro de referência não consegue ser universal em toda a região. Então, o paciente ele tem que se deslocar até o centro de referência. E outra, uma vez o paciente lá no centro de referência, ele vai ser super bem tratado, concordamos. Porém, ele também poderia ser muito melhor também contra-referenciado. Então, como montar uma estrutura em que o paciente chegou bem indicado com asma crônica, com asma grave, nesse centro de referência, e como que ele poderia sair desse centro de referência também, mantendo-se o controle, mantendo o controle adequado desse paciente. E nós temos que esclarecer que, como nós estamos falando de acesso a medicamentos, a nível SUS, o Ministério ele fornece os protocolos, que ele é o caminho norteador do acesso com os critérios estabelecidos. Aí cabe ao Estado, o Estado que eu falo não é Estado-União, é Estado-Federação, unidade federativa, ao Estado organizar internamente como proporcionar melhor esse acesso. Vou levantar um ponto de discussão aqui, por exemplo, pessoal. O financiamento do SUS ele é tripartite. Nós temos uma esfera única de gestão, que é o Ministério da Saúde, porém, ele é descentralizado. Inclusive, o financiamento também é para o acesso e para a aquisição desses medicamentos. Então, existe um rol de medicamentos que são disponibilizados na Unidade Básica de Saúde e outra via Estado.
A unidade básica de saúde, que é a competência de atenção primária, ela tem um rol que, eu não sei o que vocês achariam disso, mas um rol muito limitado até da asma. Será que alguns medicamentos fornecidos no Estado não poderiam passar para a atenção primária, onde ele teria um acompanhamento mais perto, mais dinâmico, com a equipe multidisciplinar acompanhando ele ali agora, que pensa na visão de um paciente, pegar os medicamentos na básica, depois ele tem que pegar alguns lá no Estado. Eu não sei como é que é a estrutura de todos os estados, como que é tão fácil chegar até as farmácias de alto custo. Será que alguns deles não poderiam ser disponibilizados na atenção básica para favorecer o quê? O que nós estamos discutindo hoje aqui, que é o monitoramento e favorecer a adesão. Eu achei bem bacana hoje, no tema da manhã, parabenizar todos os palestrantes, em que, até para nós, da ciência farmacêutica, foi um ponto legal, e que vocês não falaram de novas terapias. Vocês só falaram de nós temos, e agora, como vamos estruturar o serviço. Agora nós temos que fazer o seguinte, agora é o passo mais adiante, pessoal. Agora é o passo de vamos favorecer esses pacientes. E como fazer isso? Então, será que rever até esse modelo de acesso entre município e Estado? O Ministério ele tem a cartilha da atenção básica, que a gente poderia discuti-la para favorecer. Nós temos uma atenção básica, o caderno de acompanhamento para doenças respiratórias. É a partir dela que nós podemos fazer uma atenção primária mais uniforme, com uma equipe multi. É o instrumento que nós temos para brigar por esse paciente. Hoje, nós temos uma dificuldade muito grande em monitorar o paciente. Todos falaram isso aqui hoje. E hoje, se o Ministério quiser mudar a conduta e falar assim, tá, mas me fala em dados isso. A gente não tem. A gente não tem indicadores. Será que não seria essa estrutura que nós podemos discutir aqui agora? Ficar numa atenção primária mais fortalecida, centro de referência destinado a casos graves e com papel fundamental de pesquisa e educação. Porque, uma vez instituído o centro de referência, ele não pode ser a única porta de acesso àqueles pacientes. Porque os pacientes querem ficar lá dentro também. Eles não querem sair de lá. Exatamente. Não é isso? Eles não querem sair de lá, mas nós precisamos, por quê? Porque eles sabem da ausência ou de uma falha em algum ponto do atendimento anterior. Então, nós temos que fortalecer isso, e hoje, pela nossa experiência que nós temos lá no Estado do Espírito Santo, o centro de referência não pode ser a solução para tudo. A contra-referência e a atenção primária fortalecida, eu acho que é para onde a gente começa a discutir melhor esse assunto. É isso. Você quer falar, Márcio, por favor? Uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer as palavras do Dr. Vinícius, que realmente eu concordo com ele, que o tratamento da asma grave ela começa com o generalista, com o especialista de clínica ou pediatra. Então, concordo que você vai ter que saber tratar na base para tentar realmente fazer com que o nosso paciente não evolua e que a atenção realmente terciária, que a gente tem o atendimento da asma grave. Gostei da palavra, porque eu e a doutora Marina acabamos atendendo muito os pacientes com asma muito grave, que acabam indo para a pesquisa clínica, porque não tiveram acesso, ou não tinham acesso, ou tinham acesso muito restrito a medicamentos que hoje alguns já são disponibilizados, mas outros que ainda não têm, porque não preenchem um determinado critério para começar um medicamento de ponta. Então, concordo. Então, medicamentos, nós temos um portfólio. Então, a jornada do paciente, ele começa na unidade básica de saúde, começa no consultório do pediatra, do pneumologista, que faz realmente o chão, que atende no dia a dia. E aí tem essa estrutura toda. Doutor Álvaro consegue falar o projeto que se teve na Bahia, né? O Rafael, quanto foi feito nas prefeituras para que essa estrutura tivesse sido montada. Eu sou de Sorocaba, montado um projeto realmente que se estruturasse, que começasse na cidade. Lá em Sorocaba, uma parte da medicação é dada no alto custo, mas outros pegam no posto de saúde mesmo a medicação que não é necessário ir buscar. Então, eu acho que essa estrutura tem que ter, e tem que ter um acordo, uma necessidade política. O secretário da Saúde tem que pensar que o projeto não é da secretaria e não é do prefeito, é da cidade, então não é uma coisa que se interrompe com a mudança de direção, mudança de partido. Perfeito. Então, nessa linha, os três comentaram sobre centro de referência, né? Obviamente, dando esse olhar da importância da atenção primária, de você fazer a identificação do paciente lá na atenção primária, de iniciar o tratamento para poder identificar o paciente com asma grave.
para ser referenciado para o centro de referência. Então, me pareceu que existe uma unanimidade da importância de ter centros de referência, com um papel específico para ser cumprido. Agora, quais seriam os requisitos mínimos para um centro de referência para o cuidado do paciente com asma grave? Você quer falar, Álvaro? Pessoal, primeiro eu queria dizer que eu concordo inteiramente com o que foi falado antes. Eu acho que o Vinícius trouxe dessa experiência lá do Espírito Santo, com a experiência muito boa, talvez a melhor experiência estadual no Brasil. Há muito tempo a gente tem muito que aprender com essa equipe multidisciplinar, que tem conduzido muito bem as coisas lá. E aí eu queria recordar com vocês que a gente está diante de uma situação nova no Brasil de acesso a mais livre à medicação, pelo Ministério da Saúde, pela ANS, né? E essas medicações novas são importantes, são necessárias para pacientes com asma grave que já esgotaram outras etapas do tratamento, mas não são suficientes para o bom funcionamento do serviço, né? O paciente com asma grave precisa essencialmente de um bom diagnóstico da asma, é asma mesmo, precisa de um bom diagnóstico de comorbidades, de um bom acompanhamento das comorbidades, não é? E precisa que se tenha assegurado o tratamento adequado, a adesão ao tratamento que foi prescrito e o uso com a técnica correta. Esse que é o grande desafio de lidar com o paciente com asma e que precisa de todos os níveis de atenção envolvidos num grande processo de educação, que eu acho que deve ser liderado, em parte, pelo centro de referência, que, para mim, também é essencial, mas não resolve tudo. De novo, o Vinícius falou muito bem sobre isso, né? A gente precisa de centro de referência forte, mas não vai se resolver tudo no centro de referência, mas aquilo é um modelo que deve gerar conhecimento e difundir esses conhecimentos para que outros centros menores, em locais mais distantes, funcionem. A gente pode montar esquema de teleconsulta, né, para que o médico mais experiente do centro de referência ajude o menos experiente de outros locais. Tenho conversado muito com o Rafael sobre a gente montar algo assim pela Fundação para oferecer, né? Eu acho que a responsabilidade de tomar decisões nesse contexto de acesso, tanto para o paciente do SUS como para o paciente da saúde suplementar, é uma responsabilidade grande e que comporta, eventualmente, uma validação por uma segunda opinião, quando o especialista que recomenda não tem tanta experiência na asma grave, porque alguém perguntou hoje de manhã sobre a questão do diagnóstico da asma. O diagnóstico da asma não é como diagnóstico de pressão, de hipertensão arterial, nem de diabetes, pessoal, nem de hipercolesterolemia. É uma coisa subjetiva. A asma grave, então, piorou mais, porque depende de uma história de evolução, de falta de resposta ao tratamento, né? Então, é por isso que a jornada é longa também. Então, tem a questão toda da confirmação do diagnóstico da asma e tem depois a confirmação do diagnóstico da asma grave, que precisa de uma conduta muito bem ajustada, né? E eu acho que o centro de referência realmente é muito importante nesse sentido, e a gente não deve abrir mão de jeito nenhum. E, num processo de racionalização da assistência e da capacitação no SUS, a gente tem que ter esses centros para ajudar, né, o esforço do SUS em todos os níveis para melhorar o cuidado do paciente com asma. O PCDT é um passo importante, mas, de novo, aquilo é um documento, aquilo não é uma coisa viva. A gente precisa ter um movimento nacional, e a gente está aqui para isso, né? A gente não vai resolver o problema do Brasil, mas a gente pode ajudar. E todo mundo que está aqui certamente está com esse espírito. E a gente conseguiria elencar alguns requisitos mínimos para ter um centro de referência, Rafael? Acho que sim. Eu diria que o diagnóstico de asma grave ele é bastante complexo, não é? Muitos pacientes graves são
avaliados como os não graves, e aí, então, precisa ter o conceito do que é uma asma grave, efetivamente, e muitos profissionais, possivelmente, que não tenham muito contato com os pacientes mais graves, não entendem isso ou não conhecem, que é essa dificuldade que, às vezes, atrapalha muito a vida do paciente e posterga o tratamento desse paciente, né? Então, acho que isso, a questão da discussão dos novos medicamentos para asma grave, como o Álvaro tinha dito, é o diagnóstico de asma grave, que muitas vezes passa de uma forma não adequada por os profissionais de saúde que não têm essa experiência, né? Se muitas vezes eu entendo que muitas vezes os pacientes têm o diagnóstico de asma, mas não da gravidade da asma, né? Daquilo que acontece na asma com o paciente, principalmente no que tange a asma grave. E nas nossas experiências, o que a gente vê é um tratamento tradicional, como de um asmático, que tem muitas exacerbações e não é tratado adequadamente para a gravidade que tem aí. Ou seja, hoje, talvez isso porque o passado de classificação da gravidade da asma era muito simples, ainda é, no sentido leve, moderado e grave, que é muito simples, né? Uma coisa muito simples de dizer isso, mas, na prática, é difícil você definir realmente se o paciente é grave. Então, acho que a questão é definir realmente se o paciente é grave em relação às exacerbações, né? Às internações, as idas aos pronto-socorros e assim sucessivamente, não porque o paciente não está, talvez, maltratado, no sentido literal da questão, não é? E isso vai passando e, eventualmente, com muitos eventos graves, como, por exemplo, ir para a UTI e assim sucessivamente. Então, acho que essa é uma questão que é importante. E como você caracteriza um paciente grave, não é? Eu acho que isso é uma coisa que falta, não é? O que é um paciente com asma grave? Não é? Você pergunta, eu tenho crises. Quantas crises? Como foram as crises? Aonde ele foi tratado? Qual era a história do paciente? Atualmente, a gente pergunta isso e sabe, e os pacientes são maltratados, não é? Daquilo que deveria ser o tratamento. Então, a visão de... Hoje que nós trabalhamos nos centros grandes, que vêm os pacientes, você vê uma história longa de um tratamento inferior para aquilo que o paciente tinha, no sentido de que ele vai lá, você tem asma, então ele é tratado como um asmático comum, e não como uma asma grave. Então, isso precisa ser definido para os médicos nesse sentido. Se você não tem uma resposta adequada com aquilo que é o tradicional de tratamento de asma, não é para dizer, não, é assim mesmo, vai ser. Isso acontece, a gente não. Então, quando ele não consegue ser tratado e controlado com o tradicional, o tratamento tradicional, habitual que tem, e é necessário você ter, por exemplo, altas doses de corticoide oral ou injetável, o que for, porque é necessário, precisa acrescentar, a pessoa, o profissional de saúde, tem que acreditar que isso é grave. E, às vezes, isso não acontece, não é? Então, o que é uma asma grave? Uma asma grave é uma pessoa que precisa de uma quantidade muito grande de medicamentos para poder ser classificado como tal. E aí a gente pode levar adiante o tratamento da asma grave propriamente dita. Eu diria que muitos pacientes são às vezes são diagnosticados como não graves quando são, e o inverso também. Então, eu acho que a questão da definição da asma grave, ela não é ainda muito conhecida ou não definida para quem as pessoas possam dizer realmente, a gente pode dizer que eles são graves propriamente ditos. Talvez falta um pouco dessa informação para os profissionais de saúde em relação à diferença entre uma asma e uma asma grave. São doenças
muito diferentes. Então, acho que essa é a questão primordial. E, obviamente, se ele é muito grave, ele não pode ser tratado como uma doença que não é grave. E, para isso, nós precisamos desses outros medicamentos que não respondem. Por exemplo, às vezes, pacientes chegam com 80 miligramas, 100 miligramas de corticoide, quando, na verdade, poderiam não precisariam usar essa dose, e vice-versa, o contrário. Então, a identificação, eu acho que tem que ser colocada em função dessa história do paciente, de como ele vive ou não vive, né, adequadamente com a asma grave. Então, é difícil o diagnóstico de asma grave, pelo menos nos primeiros contatos médicos, né? Na minha visão particular, a gente precisa ir de 3 a 6 meses para ter certeza que o paciente tem uma asma grave, para você ter certeza que ele precisa de uma quantidade maior ou mais específico de tratamento. E não dizer simplesmente você tem asma. Não, asma grave não é asma, é uma asma grave, é diferente, é uma outra doença em relação à forma como a gente trata os pacientes. A partir daí, eu acho que a gente pode dizer que o uso dos medicamentos para asma grave são específicos para essa população que é mais grave, não é? Então, acho que isso é que precisa estar mais claro. A visão que a gente pode ter asma não é uma doença. Asma tem várias diferentes asmas, né? Asmas de diferentes inícios e evolução. Então, não é uma doença simples, não é uma doença fácil de tratar, principalmente se tem maior ou menor gravidade, ou que tem uma maior resposta ao tratamento que se faz lá, e não é simplesmente toma aqui sua bombinha que você vai resolver. Não é assim. Não é? Você precisa de uma evolução de, pelo menos, na minha visão, de 3 a 6 meses nesses pacientes que não respondem adequadamente ao tratamento habitual para dar o diagnóstico de asma grave, com algumas características. Por exemplo, eu tenho duas internações graves e em UTI, como eu falei, né? E aí você já tem uma visão que é dizer, olha, esse paciente não é o normal. Alguma coisa, ou ele não está usando a medicação adequadamente, ou ele não está adequadamente diagnosticado, ou não tratado adequadamente. Então, não é simples. Asma não é uma doença, né? São vários tipos de doenças, de gravidades de doenças que se chamam asma, mas que não é uma asma grave ou não é uma asma muito grave e precisa ser caracterizada. Então, tem uma questão muito clara que, muitas vezes, não é importante. Então, você fala assim, bom, eu vejo pacientes que não são tão graves usando quantidades grandes de corticoide, que não precisariam, e vice-versa. Então, acho que a questão principal não é fácil dar o diagnóstico da asma grave, precisa de um certo tempo, mas precisa fazer essa avaliação da realidade e algumas coisas importantes. Por exemplo, quando começou a sua doença? Qual era a gravidade dessa doença? Quantas vezes você foi pronto-socorro? Quantas vezes você foi internado? Essas coisas precisam ser conhecidas. E não simplesmente dizer, olha, eu tenho uma doença que eu não consigo tratar. Então, acho que essas são as questões mais relacionadas com a grave. Tem que ter realmente a história do paciente, né? Para você poder saber o que aconteceu. Ótimo. E não porque eu tive 2 internações e isso vai ser asma grave. Não necessariamente. Precisa de um tempo. E, para nós, médicos, talvez que estejam, não adianta você perguntar com 20 minutos. Você precisa de 1 hora e pouco para conversar com o paciente, para entender a história do paciente. Olha, eu tenho asma desde os 5 anos, assim sou grave, e assim sucessivamente. É uma doença grave, é uma doença que as pessoas podem morrer por ela se você não fizer a avaliação, e isso acontece com certa frequência. Tá
Obrigada. A Marina, acho que está querendo falar. Marina? Na verdade, me chamou muita atenção, obrigada aí pelo convite, Regina, mais uma vez, sobre o ponto que me tocou da contra-referência. O nosso centro aqui é um centro privado, ele tem uma experiência distinta da experiência de vocês que lidam no SUS, mas essa importância também para a gente, porque nós recebemos hoje muitos pacientes que vêm buscar o centro de referência privado, porque não existe essa instituição formalizada e fortalecida, pública, pagam uma consulta particular, pagam exames aos quais eles não têm acesso, e depois eu não consigo encaminhar esse paciente de volta para uma instituição para saúde primária. Então, essa questão do contra-referenciamento também interessa muito às instituições privadas que atendem pacientes SUS. Mas a pergunta que você fez ali, do qual seria um checklist mínimo para os centros de referência, né? Hoje o que a gente vê uma dificuldade, pelo menos aqui em Santa Catarina, ainda muito de acesso à função respiratória. Então, as prefeituras, mesmo as grandes cidades aqui de Santa Catarina, têm dificuldade de fazer esse diagnóstico que vocês estão mencionando, porque falta função pulmonar. As filas ficam compridas, o paciente fica se perpetuando com medicações, talvez inadequadamente, em termos de quantidade, ou mais corticoide, ou menos corticoide, porque falta a função respiratória. Na minha cabeça, o que a gente teria que ter como centro de referência seriam instituições com médicos experientes que tinham uma função respiratória disponível para que a gente pudesse fazer esse diagnóstico ou excluir, né? Porque a gente sempre considera, quando está sentando pela primeira vez frente a um paciente que vem classificado como asma grave, precisaria ter também um serviço de radiologia para dar o apoio, porque, sobretudo, aí com vocês na USP tem um estudo forte dessa parte de imagem, e uma instituição capacitada para fazer a avaliação das comorbidades. Hoje, para a gente, o que a gente mais recebe não é asma grave, é asma de difícil controle, que tem inúmeras comorbidades, que vêm embaralhadas, que vêm desorganizadas, e a gente não tem a possibilidade, quer dizer, da onde eles vêm, não existe a possibilidade de se fazer um bom controle ou uma boa avaliação dessas comorbidades. Eu acho que essa estrutura mínima seria necessária tanto no público quanto no privado, tentando uma descentralização, que também foi mencionado, né, ali no Espírito Santo, que é uma experiência muito feliz do grupo de lá, mas em estados maiores ela fica mais dificultosa, né? Você não conseguiu fazer isso, mas hoje aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem a distância como um problema. Então, não adianta a gente fazer um centro de referência em Florianópolis para atender uma pessoa do oeste do estado, porque a distância é muito longa e eles não conseguem se mover. O meu ponto seria só para tentar responder a tua pergunta, Regina. Obrigada, Marina. A Raíssa, desculpa, Raíssa. Imagina, eu queria só trazer um relato, do ponto de vista de paciente, associação, que alguns anos atrás eu ainda sentei com o Dr. Rodrigo Attanasio, eu falei, doutor, de tudo que eu tenho aprendido em relação à asma grave, o que mais me choca é que a gente não tem realmente esse centro de referência. Quando os pacientes nos procuram, Raíssa, mas para onde a gente vai? Onde vocês podem me encaminhar? Tem algum médico que vocês podem indicar? E a gente fica sem resposta. Primeiro que não tem um profissional específico que a gente possa indicar, né? O que a gente pede que entre no site das sociedades médicas, que lá tem os profissionais que eles conseguem buscar. Mas centro de referência é algo ainda que... O que eu tive de resposta do doutor é que ele falou assim, olha, se a gente começar a nomear assim, sem um trabalho maior, vai aumentar muito a demanda, né? E aí eu falei, poxa, então é algo que, ao longo do tempo, a gente precisa realmente trabalhar isso, porque tem que ter um local, né, seja um centro de referência ou ambulatórios especializados aí espalhados pelo país, para que a gente possa indicar esses pacientes. Porque chegam para a gente e eu fico,
como assim eu não tenho para onde mandar o nosso paciente, né? Até em doença rara, hoje a gente tem para onde tem os centros de referências, e em asma, que é uma doença tão comum, e a gente não tem asma grave, né? Que é uma doença menos rara, e a gente não tem para onde encaminhar esse paciente, né? Claro que tem a via por onde o paciente precisa entrar, pelo SUS, agendar a consulta na rede primária, passar por todo o processo, entrar na fila do CROSS. Mas assim, não é algo muito burocrático. E aí eu queria só dividir um relato, é forte, mas é algo que me fez pensar muito mais em relação a isso, né? Que a doutora até comentou que o paciente só tem acesso à medicação quando tem vaga. Então, quando ele consegue uma vaga no centro de referência, que ele consegue ter acesso ao tratamento dele. E esse relato forte foi nesse ano que eu quase pensei em largar tudo, me fez questionar muito o meu trabalho, porque é uma paciente que a gente já acompanhava há algum tempo, ela chegou a fazer tratamento num centro de referência, tratou com imunobiológico, ficou muito bem, teve alta do seu tratamento, e ficou um tempo só tratando com o pneumologista da atenção primária. E no final do ano passado, ela começou a ter uma piora, e ela precisava voltar para o centro especializado. E aí começou toda essa burocracia. Ela nos procurou, e aí a gente conseguiu viabilizar uma consulta para ela com um pneumologista particular, e esse pneumologista me ligou, falando: você não me manda mais paciente com asma grave, porque eu não sei prescrever imunobiológico. E aí eu fiquei assim, poxa, a gente sabe que é uma minoria, né, de profissionais que faz isso, mas eu falei, a gente tentou de alguma forma, porque até ela conseguir, pela fila do CROSS, voltar para o centro de referência que ela estava, ia demorar, e ela estava com a necessidade. Eu até pedi ajuda, até na época, para uma empresa. Falei: vocês podem me passar o material, como que faz para o médico fazer essa prescrição? Podem compartilhar comigo esses materiais para eu compartilhar com o médico, né? Instruir o médico também de como fazer essa prescrição. O médico não sabia e pediu para eu não encaminhar mais paciente grave para ele. O resultado foi que eu pedi para ela, então, que aguardasse, continuasse aguardando, que logo a fila para que ela voltasse para o centro de referência. E, em junho desse ano, eu recebi uma mensagem pela filha que a mãe tinha tido uma parada cardiorrespiratória na madrugada e ela faleceu, provavelmente pelo descontrole da asma na madrugada. Toda a madrugada ela estava tendo crise, ela teve uma parada e faleceu. Então, isso foi muito forte para mim. Eu fiquei sem saber. Eu falei: poxa, eu fiquei de que está adiantando, de que está valendo o meu trabalho, porque quando eu tento fazer algo pelo paciente, efetivamente, em algumas situações, eu não consigo, por conta dessa burocracia, que a gente não consegue fazer com que realmente... Hoje a gente tem acesso, tem o medicamento disponível, mas ainda é difícil toda essa burocracia para o paciente chegar, para isso chegar lá na ponta, para chegar lá na mão do paciente, né? Então, é isso. Eu acho que... eu sei que não dá para dizer que os centros universitários sejam centros de referência hoje por conta da demanda, né, que não tem como cobrir e abraçar todos os pacientes com asma grave, mas a gente precisa realmente pensar assim, em conjunto em como que a gente pode criar outros locais de atendimento, ambulatórios, treinar outros centros, outros profissionais, porque a demanda é grande e tem gente morrendo por conta de uma mera burocracia, né? Mas é isso, era só um relato mesmo. Álvaro? Eu vou tentar ser breve. Raíssa, muito obrigado por esse depoimento. É bom que a gente tenha em mente todas as eventuais barreiras para o bom cuidado do paciente com asma. E eu acho que esse toca num ponto muito importante. É muito difícil lidar com o paciente com asma grave. É uma área de muitas incertezas. Eu, refletindo sobre isso, eu tenho usado muito a imagem do que se chama muito em inglês tempestade perfeita, né? Como um barco à deriva no meio de uma tempestade, e o paciente está ali no meio daquilo com medo de morrer pela doença, com medo dos efeitos colaterais, sem conseguir trabalhar, tendo que tomar um monte de remédio que pode trazer mal-estar. Então, e ele tenta se agarrar no médico que ofereça a mão, os ouvidos, né? E tem muitos médicos que não querem fazer isso. Dá muito trabalho, precisa de muito relatório. Isso que o Rafael falou de 1 hora é só a primeira consulta, né? E depois lá vem confusão. Então, é uma situação muito delicada, e nós que lidamos com isso já há muito tempo, a gente lida com isso com muito pouco apoio concreto. Lá no PROAR, na Bahia, a gente tem um espaço na Secretaria Municipal de Saúde, mas a Secretaria Estadual de Saúde, cada dia, tira mais apoio nosso. Então, é muito complicado, não é? Mas
A gente está unido aqui para reverter a situação, e eu queria somente deixar claro, eu não respondi a pergunta de minha amiga Regina aqui sobre os requisitos mínimos para um centro de referência. Eu concordo com o que Marina propôs. Então, médico experiente com asma, pneumologista, se puder ter uma equipe multidisciplinar que envolva alergologista, muito bom, mas tanto o alergista como o pneumologista pode ser o profissional experiente em lidar com asma, e é muito bom se puder ter apoio de um grupo de otorrinolaringologia. A maioria dos pacientes com asma grave tem doença das vias aéreas superiores, importante. A gente acabou de fazer um trabalho agora, 100% quase dos pacientes com asma tem distúrbio do olfato, que não é percebido, mostrando como a doença é frequente aí. Eventualmente, problema digestivo, imagem, função pulmonar, e uma equipe multidisciplinar, porque o médico só não vai resolver. Então, a enfermagem, farmácia, fisioterapia, se puder, para trabalhar com reabilitação. Então, psicólogo, sim, pacientes têm muita depressão. Assistente social. Então, serviço social, exatamente, fundamental. Então, eu acho que o centro ideal é que tenha tudo isso. Agora, a gente pode depois evoluir para ver o que é o mínimo essencial. Eu acho que o mínimo essencial é o profissional experiente na asma, uma equipe multidisciplinar de enfermeiro, pelo menos, e farmacêutico, e a função pulmonar e imagem. Então, sem isso, não dá para ser centro de referência em asma. Certo. Passa para a Santuza, por favor. Oi, eu só queria reforçar a questão do ter por escrito. Eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as áreas, né, de complexidade, atenção primária, né, hospitalar e na gestão também dos 3 níveis. E o que falta é escrever. Escrever o que eu estou falando. O paciente entra no centro de referência, o que ele precisa? Porque é uma doença crônica, é uma doença grave, mas ela é previsível. Previsível no sentido que o que pode acontecer com os pacientes? Porque a gente já tem um histórico. Né? Quantos pacientes daqueles graves que vão precisar de retorno? A gente precisa ter previsibilidade. O protocolo fala que o paciente grave ele tem que passar pelo médico a cada 3 ou 6 meses. Então, o paciente grave ele não pode ter alta. Ele nunca vai ter alta da atenção primária, mas ele precisa de ter um monitoramento previsível, né, na atenção secundária. Isso é o quê? O centro de referência A, né, porque a gente não pode generalizar. Né? Cada centro de referência ele funciona de um jeito. A gente não tem como falar que todos vão ser iguais, porque a gente tem 26 estados, 5.570 municípios, né? Cada um com uma gestão diferente. Então, eu tenho o centro de referência A. Ele vai atender paciente com asma grave. O paciente chegou, primeira consulta, o que ele precisa? Quais os exames que ele vai fazer? Qual a periodicidade que ele tem que voltar até ter o controle para ele poder ter um espaçamento maior nesse atendimento com o especialista. A gente precisa ter isso por escrito, porque, senão, esse paciente desse centro de referência A, ele passa pelo médico, passa pela primeira consulta, faz alguns exames e ele fica perdido. Por quê? Porque o SUS ele não é jornada, SUS é itinerário, SUS tem vaga. Então, eu não consigo ter vaga com especialista quando eu quero, né? Que é o que a Raíssa falou, infelizmente. Então, só que a atenção primária, tendo isso por escrito, ela consegue ter previsibilidade. Ela sabe que ela tem 2 vagas com pneumologistas por mês, porque essa é a realidade, né? Porque nós temos municípios com até 20 mil habitantes, então a gente tem só 2 vagas com especialista por mês, vaga para paciente novo e em continuidade. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação. Se eu tenho 2 vagas, a atenção primária ela tem que fazer essa gestão. Olha, eu tenho 10 pacientes no meu município. Esses 10 pacientes eles estão em continuidade de tratamento. Cada mês, um vai ter que ter a vaga lá no centro de referência. Então, isso já tem que ser agendado antes, porque não dá para o paciente precisar e vai conseguir a vaga de imediato, não vai. O nosso modelo de regulação hoje ele não permite isso.
Então, a gente precisa começar a ter, né, igual o Vinícius falou, o protocolo nacional ele é norteador. Cada centro de referência tem que ter o seu protocolo, baseado, é lógico, no que a gente tem nacional e na rede de atenção do seu estado. Não adianta Minas Gerais, por exemplo, querer fazer o mesmo que o Espírito Santo faz. Não é possível, né? Porque a lógica da gestão é diferente, né? O número de pacientes é diferente, mas a gente precisa ter o quê? Protocolo interno. Para isso, o que aconteceu, parar de acontecer. Porque se ela soubesse e tivesse um papel falando que dali a 2 meses ela tinha que passar no médico de novo e ela voltasse na atenção primária e já agendasse, poderia ser, né, quem sabe, que isso não tivesse acontecido. Mas ela sai e ela fica solta no sistema. Por quê? Porque ela não tem ali um papel falando que ela tem que voltar. E o protocolo fala, né, que precisa, mas isso não está escrito, né, dentro do centro de referência. Então, essa previsibilidade ela precisa ser feita e ela não é de ente federado. Ela não vai ser o município que vai fazer isso, não vai ser o Estado e não vai ser o Ministério. Quem tem o paciente é o centro de referência. Quem sabe o jeito de tratar o paciente é o centro de referência. Então, ele tem que dar esse direcionamento para que o município consiga inserir o paciente nesse itinerário, né? Nesse fluxo de atendimento. Certo. Só um minutinho, que o Chong estava... Pode complementar, se você estava no raciocínio, aí pode... Então, só complementar uma coisa, a gente está focando muito no centro de referência, mas eu queria estabelecer aqui assim, que a gente poderia ampliar um pouco a discussão também, e como a gente faz a estrutura do atendimento ao paciente por completo. Como eu falei, o centro de referência é importantíssimo. Vocês estão ouvindo? Tá certo? Sim. É importantíssimo, mas eu percebo que, se a gente tiver um fluxo otimizado no cuidado ao paciente, você desafogue muito o centro de referência e otimiza e favorece aquelas pessoas que mais precisam. É isso que nós temos que pensar. Por exemplo, pessoal, salvo engano aqui, eu acho que todos concordam que a asma grave que seja, ela é muito dependente do paciente. Ela precisa ter uma adesão muito comprometida do paciente. E quem está direto com o paciente não vai ser o médico, vai ser a equipe de saúde. E essa equipe de saúde ela tem que estar inserida nesse ambiente. Por isso que eu falo assim, eu sou um militante mesmo da assistência farmacêutica, porque a gente tem que parar com a ideia de entrega de medicamento. É na dispensação correta, que é o ato privativo do farmacêutico, que nós temos que brigar por isso, porque uma orientação correta, às vezes esse paciente nem vai precisar de outra complexidade maior. Falta uma adesão. Perfeito. A gente, lá no Estado, as farmácias de alto custo, que são chamadas de farmácias cidadãs, todos os medicamentos eles são dispensados pelo farmacêutico. E nós estamos brigando por isso, porque é o ato privativo. Então, a gente não quer fazer a entrega, a gente tem que fazer dispensação. E essa dispensação, hoje, nós temos um gargalo, sim, porque nós temos 8 minutos de atendimento ao paciente, então também é pouco para nós, mas a gente está modelando o processo para que a gente consiga ter um cuidado para aquele que mais precisa. Gente, é abrir o dispositivo, é perguntar para o paciente como que usa o dispositivo, que nós temos relatos inúmeros que o paciente recebe o medicamento e não sabe usar, e vai lá pegar de novo, é o próximo mês. Aí, quando você vê os dados frios, ele está tendo uma adesão, porque ele está buscando mensalmente o medicamento, mas ele não está com a terapia adequada. Eu não estou falando de indicação correta, estou falando só ele mesmo utilizar. E eu também dou aula na Faculdade de Farmácia, lá, inclusive, de assistência farmacêutica, e eu recebi um relato assim, dos meus alunos, estagiários, eles foram entregar, só um breve comentário aqui. Nós também temos um medicamento LAMA para o DPOC, que é o tiotrópico a nível estadual, e durante eu estava dando aula, um aluno levantou, professor, toma aqui 6 caixinhas de tiotrópico. Eu falei, mas o que é isso? Não, o paciente foi lá tentar me vender. Mas por quê? Como assim? Ele chegou lá? Não, ele falou que ele pega o medicamento, não usa, mas fica com medo de deixar de pegá-lo e vai na consulta todo mês. Todo mês, não, a cada 6 meses, que seja. O médico confia no que o paciente está falando, mas ele não está usando. E ele foi lá vender. Aí, quando ele falou, não, isso aqui é crime, vou pegar aqui, o paciente saiu. Deixou comigo e me entregou lá 6
frasco de tiotrópio lá. Então, nós temos a realidade também que o paciente fica até com medo de deixar de pegar o medicamento, não usa, olha só a complexidade disso. Nós estamos fornecendo medicamento, mas o paciente, por algum motivo, não está usando. E por que isso? Será que não é orientação? É a gente fazer uma escala? Eu sou favorável de a gente ter todo atendimento na assistência farmacêutica durante a dispensação, fazer o controle de asma, ver os níveis, fazer o monitoramento desse. E eu acho que isso contribui como equipe a todo o diagnóstico. Vocês estão falando que é difícil fazer. Eu acho que seria bom um médico pegar, ó, durante os 6 meses, o paciente ele foi regular, o ACT dele foi X e agora está Y. Não seria bom chegar assim e fazer? Então, eu acho que isso, além do centro de referência, a gente capacitar as equipes para que possa ajudar o cuidado do paciente. É isso que eu queria falar. Ótimo. Por favor. Muito interessante ouvir o Vinícius falando, porque ele representa o oásis que é o Espírito Santo em relação ao Brasil. E se você tem esses pequenos gargalos e ainda acha que tem muito a fazer, a gente fica pensando o que nós ainda temos para caminhar nisso tudo, né? Mas mesmo para vocês que já têm uma estrutura, talvez seria interessante até rever essa distribuição, dispensação de medicação, porque se a gente observar a própria guia que nos orienta como tratar a asma hoje, a partir de 12 anos, a maioria dos pacientes deveriam estar na atenção primária, mesmo usando associação de corticoide com beta-2 de longa, né? Então, a gente aumentaria ainda mais o protagonismo da atenção primária, e estes centros de especialistas que nós estamos procurando, eu acho que o Brasil tem. Nós temos hospitais públicos de ensino com estrutura invejável, que funcionam muito bem, com profissionais capacitadíssimos, né? E que talvez não precisassem estar carregando todo o piano que é todo paciente asmático estar lá, né? Esse paciente chegar lá para nós mesmos, exatamente como recomenda o GINA, passo 4 e 5. Até ali o resto tem que ir para a atenção primária. E a partir de 12 anos, a medicação que hoje é dispensada com um controle rigoroso, que é o próprio corticoide com broncodilatador de elongação, já não deveria mais estar numa lista de medicação especial, né? A gente deveria estar pensando na lista de medicação especial, isso que nós temos de altíssimo custo agora, e aí sim esse paciente ir para a decisão, e o SUS tem isso pronto, a estrutura está pronta. Eu acho que precisa sensibilizar os nossos governantes e falar, olha, vamos reforçar este documento que é a diretriz do SUS para o atendimento da asma e mostrar que a estrutura está pronta. A gente recebe dinheiro para ir trabalhar para atender isso e o paciente não chega. E o pior, né, a gente vê o oásis que vocês estão e como nas nossas secretarias, como o doutor Álvaro bem falou, as nossas secretarias jogam contra a gente. Porque aí a gente prescreve uma medicação que foi decidida, em geral, por 3 ou mais médicos, nunca é a decisão de uma cabeça só, sempre são muito bem discutidos esses pacientes, diante de aluno, diante de residente, e normalmente o staff com mais um outro colega. E esses pacientes vão com o LME pedido para a nossa Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde simplesmente refuga, o paciente sai com uma negativa. Hoje a gente tem só o omalizumab, agora felizmente entrou na nossa secretaria sem mais grandes restrições, mas todas as outras que estão aprovadas ele vai recusar para daí judicializar e vir com a negativa, entrar no Ministério Público e pedir, porque daí o Estado vai entrar contra a União para tentar o ressarcimento dessa medicação. Então, parece que há uma... Como é que eu posso dizer? Há uma força-tarefa para bloquear o acesso do paciente a esse tipo de atendimento e de tratamento. Eu só tenho só uma coisinha, Marte. Tem uma pessoa que está assistindo que colocou exatamente isso que você colocou, Chong. Aqui, ó, Kaique da Silva. Trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde do interior da Bahia e o paciente fazia uso de medicação. Para ter acesso a essa medicação, o paciente tinha que ir de uma cidade distante até uma capital. Toda aquela burocracia. Como reduzir o processo burocrático para ter acesso a medicações que não são de alto custo, que estão no alto custo, mas que não são efetivamente de alto custo? Por que não incluir no Rename e ser disponibilizada na atenção primária? Né? Acho que a gente tem isso com o formoterol budesonida, né?
Mas no Estado de São Paulo, os municípios que são responsáveis de levar para o DIR maior e dispensar. Quer dizer, hoje já, aqui no Estado de São Paulo, o paciente ele não precisa ir a um outro município maior da DIR responsável. Então, isso fica a cargo da Secretaria de Saúde de cada pequeno micro município, ou mesmo sede maior de unidade de base de saúde, de ir buscar para dispensar isso aqui. Isso realmente é uma falta de uma atenção, realmente eu preciso da política. Tá? A gente está aprendendo, a nossa política está muito partidária, muito radicalizada, mas isso é que eu acabei de falar e depois o Álvaro complementou. Não é uma política de um prefeito, nem de um partido, isso é uma política da população. A população merece ser tratada com respeito. Tá? É o que ele falou, quer dizer, no Estado de São Paulo, por exemplo, agora nós temos novos imunobiológicos, chega com preenchido todos os critérios, quer seja o colega ou seja, devolvem porque fala que não tem o medicamento, sendo que o Estado já comprou o medicamento e está disponibilizado. Então, falta uma empatia do auditor, do funcionário de farmácia de alto custo, e ele precisa de um global todo para ajudar quem? É o munícipe que está ali, é o nosso cidadão que realmente paga os impostos, que está realmente precisando. Esses gargalos que se contou, e a gente escuta isso sempre. Mas, assim, nós que atendemos a Marina, que a gente faz parte de pesquisa clínica bastante, que a gente acaba absorvendo como centro de referência sem o selo, sem selo, né, sem ser oficialmente. E aí, quando nós precisamos do retorno, nós não somos considerados, mas a parte boa nós fornecemos. Correto. E agora, só tentando juntar tudo isso, como que ficam os pequenos, Paulo? Também passam por tudo isso? Nós discutimos de manhã a importância do diagnóstico na infância, do tratamento adequado, para evitar que esses pacientes cheguem na idade adulta já com um comprometimento funcional, de qualidade de vida. E como que é? Os pequenos também passam por toda essa jornada que nós estamos comentando aqui? Obrigado, Regina. Os pequenos também seguem o mesmo calvário, né? O Chong acaba de dizer uma coisa que era o que eu queria dizer, e aí, nesse caso, eu vou me referir ao sistema que o Chong conhece também, que é de fibrose cística, não é? Ou seja, 10, 20 anos atrás, eram poucos os indivíduos acima de 20 anos que iam para a USP, né? Eu ficava na USP, mas ficava no Estudo da Criança, não ia para o seu serviço. Como é que é? Isso. Não, então, eu acho que o que você falou, Chong, é perfeito. Nós temos um monte de serviço de referência de doenças respiratórias clínicas no Brasil, por aí afora, não é? Então, houve um momento em que, por exemplo, no caso da fibrose cística, foi introduzida, então, a triagem neonatal, e, de uma hora para outra, o único centro, que era em Belo Horizonte, antes da triagem, passou a ter uma meia dúzia de centros no estado inteiro, usando a estrutura, não é, das universidades federais, por exemplo, e outras que estavam lá. Então, o termo centro de referência de asma, se é que vocês concordam comigo, eu não gosto muito dele, não. O que aconteceu? Os serviços de pneumologia pediátrica, os serviços de pneumologia de adulto, são centros de referência para, como é que é? Hipertensão pulmonar, para fibrose cística, para asma, porque daí nós não pegamos no serviço de referência terciário, nós pegamos essas doenças todas, não é? Mas a conversa que não quer calar, a pergunta que não quer calar, é justamente a questão de organização do serviço. Volta e meia a gente volta. Atenção primária, atenção secundária, não é? E atenção terciária e centro de referência. Em Belo Horizonte, apesar de todos os problemas que houve, mas, por exemplo, na atenção primária, está livre
para quem quiser, a hora que for, naquela unidade básica, beclometasona e salbutamol. Mas, se precisa de corticoide e LABA, vai para atenção secundária, né? São, sei lá, dentro da cidade, 4 serviços de atenção secundária. Nós estamos falando só de asma. Mas os meninos que estão com suspeita de corpo estranho, bronquiectasia, não sei o que lá, eles seguem a mesma trajetória. Então, esse calvário do adulto é o calvário da criança também. Agora, depende de como é que a coisa fica organizada. Não é possível, e isso acontece, chegar num centro de referência terciário lá no Hospital das Clínicas, um monte de menino que não é asma grave. Eu tenho que precisar da atenção secundária funcionar também, né? Então, assim, adianta, sim, a gente ter um PCDT. Mas se nós não tivermos um Programa Nacional de Manejo de Asma e Doenças Respiratórias Crônicas ou de doenças crônicas não transmissíveis, nós vamos ficar aqui brigando um com o outro no bom sentido. A coisa fica dispersa. Há um capital humano, nós temos um capital humano invejável. Esse capital humano precisa ser racionalizado, precisa ser capacitado para que determinadas coisas não aconteçam, não é? Então, a história é mais ou menos a mesma, Regina. Nós não tem muito mistério. Agora, eu trago aqui a conversa da fibrose cística e a triagem neonatal, que foi um estouro da boiada. O que nós vamos fazer agora? De uma hora para outra, aparece aqui mundaréu de menino que a gente não tinha condição de atender. Não vai ser em Belo Horizonte só. E, realmente, hoje, a atenção está dispersa por alguns centros no interior do Estado também. Então, continuo voltando. Acho que é reorganização de serviços que a gente tem que conversar. Deve ter um monte de gente igual o Vinícius por aí afora para dar um depoimento tão bonito como você deu para nós agora, não é? Deve ter um tanto de colega seu aí que está querendo fazer o que você quer. Ele só, sei lá, como é que faz? Como é que eu ponho esse cara entre os 11 que vão jogar no time de futebol e não no banco? Ele está no banco, eu tenho que trazer ele para dentro do campo de futebol, né? Perfeito. Todo mundo é titular. Perfeito. Rapidinho, só complementando, eu concordo com tudo que você falou. A diferença é que eu acho que agora a gente não está muito a nível nacional. Eu acho que a gente tem que discutir internamente a nível estadual. Os estados e municípios que têm que fazer a estrutura acontecer. Gente dentro do SUS tem gente capacitatíssima, que corre junto contigo, lado a lado. Mas a gente precisa, dentro dos municípios e estado, eu concordo com o que você falou também, que não é do político, não é do secretário, não é nada, é política estadual de estrutura de serviço. Eu acho que isso tem que tocar aqui. Só queria complementar o que o Paulo falou, né? Sou a Sônia. Eu também acredito que, se a gente não tiver uma política nacional para as doenças respiratórias crônicas, tem que falar da DPOC, não posso deixar de falar, né? E como o Vinícius colocou, isso não precisa. A gente está sempre esperando que o Ministério, que alguém faça alguma coisa por nós para que a gente siga. Então, essas iniciativas elas podem partir tanto do Estado quanto dos próprios municípios, né? Porque assim cada um identifica o seu problema e tem que achar uma solução. O que o Paulo colocou dos medicamentos, da Beclo e do salbutamol, eu até conversando com a moça de São Paulo, está implementado na remume deles, né? O formoterol, o budesonida e a beclometasona e o salbutamol. Mas depois que teve o programa, né, dos medicamentos para asma, muitos municípios deixaram de fornecer esses medicamentos, que é pior ainda. Então não tem salbutamol, não tem beclometasona, e ele tem que ir para uma farmácia de rede, que supõe que seja no bairro, né, para poder pegar. Então ele teria que voltar, por exemplo, para um farmacêutico para fazer uma assistência, né, farmacêutica, uma consulta, uma orientação. Então, aí esse paciente não tem acesso à consulta, ele vai ter que olhar na bula para poder aprender a utilizar o dispositivo, né, se é para cima, se é para baixo, se enfia, se toma, né, vai ter que se virar. Não é autoexplicativo. Então, gente, eu acho que assim esse movimento tem que ser feito mesmo de cima para baixo, tensionar uma política, mas se todos os municípios forem olhar os seus problemas e os custos, né, com as doenças respiratórias, todo mundo tem que, para hoje, fazer alguma coisa com relação a isso. E programa de doença respiratória é o caminho. Respira Minas, Respira São Bernardo, Respira São Paulo, todo mundo, outro nome, mas todo mundo tem que fazer sua parte.
Mas, Sônia, tá ligado o meu microfone? Tá? Cada um tem que fazer sua parte, mas, em algum momento, nós temos que nos unir, né? Então, nós temos que ter digamos assim, um core aqui que vai reunir tudo isso para que a gente possa ter todos os serviços implementados, correto? Ou alguém pensa em alguma outra maneira de se fazer isso? Porque também a gente percebe, o que a gente tem percebido aqui desde de manhã, que a gente tem diversos pequenos núcleos bem organizados, muitos não organizados, mas esses bem organizados também não conseguem difundir, digamos assim, essa experiência para que se faça novos núcleos organizados. Então, me parece que nós precisamos ter algum core aqui para organizar isso. Né? Seria... Isso. Regina, queria fazer uma colocação. Assim como nós falamos lá atrás, na atenção básica, tudo é uma questão de hierarquização. A gente tem uma comissão tripartite de compra. Essa comissão tripartite tem que ser de distribuição, de capacitação e de organização. Assim como você organiza primeiro a sua casa, depois o bairro, depois a cidade, tem que ser desse jeito. Por quê? O problema de uma cidade do tamanho de São Paulo vai ser completamente diferente do problema de uma cidade do tamanho de Formosa, por exemplo, que está perto de Brasília. E isso tem que ser tratado com o mesmo carinho e o mesmo cuidado para não haver gasto excessivo, porque a verba é única, mas a distribuição tem que ser feita de uma forma distinta. Então, essa coisa de você tentar colocar todo mundo no mesmo balaio não funciona, porque você tem que dar oportunidades iguais para pessoas ou situações diversas. Por isso que o caminho tem que ser diferente. Então, por exemplo, tudo que nós dissemos hoje aqui, de descentralizar. A Abra está batendo na porta de secretaria, de Estado e de município há anos, para tentar tirar a associação de LABA com corticoide da farmácia de alto custo, que para a gente isso é um despautério, e colocar na farmácia popular, porque isso não é alto custo, e a gente sabe, não é nem alto custo pelo dinheiro e nem alto custo pelo conceito de medicamento. Se você desinsufla esse serviço, claro que você vai ter uma condição melhor de atender o outro. Então, acho que é por aí. É tentar fazer essa educação, essa distribuição e essa capacitação de acordo com a necessidade de cada serviço. O Espírito Santo funciona muito bem, e não estou tirando mérito, e é um exemplo para todos nós, até porque as condições são diferentes. Então, a gente não consegue trazer esse mesmo modelo para o resto do país inteiro. A Abra atende, às vezes, dá suporte para pessoas que estão lá nos rincões da Amazônia, que não têm acesso a nada, e eles ligam para a gente perguntando como é que se faz um preenchimento de uma guia para associação de budesonida com salmeterol, com formoterol. Então, acho que precisamos mudar isso aí. E essa é uma oportunidade única, porque a gente pode produzir um documento com credibilidade e com peso. Porque ficar brigando, cada um, brigando nesse bom sentido, Paulo, né? Em cada um no seu cantinho, não funciona. Né? Chega disso. São 30 anos que a gente está batendo nas mesmas portas, recebendo a mesma resposta, quando não fala de novo. O que era mesmo que você queria? Porque nós perdemos o documento que vocês trouxeram. Sabe? Tem associações aqui com 4 anos, com 5 anos. A gente, assim como o PROAR, a gente está há 30, batendo nas mesmas portas e recebendo a mesma resposta. Correto. Obrigada, Zuleide. Bom, apesar de tudo isso que a gente já discutiu, de inúmeras barreiras, problemas que nós temos para dar acesso a diagnóstico e tratamento com as medicações que nós temos disponíveis hoje em dia dentro do PCDT, eu quero pôr mais uma pitadinha na nossa conversa. Como que nós poderíamos proporcionar acesso aos medicamentos em apresentações que não estão disponibilizadas no PCDT? Por exemplo, associação de corticoide inalado mais LABA
em spray para pacientes que não têm condições de usar pó seco? Agora, apertou. Mas vamos lá. A nível nacional, nós temos a Conitec, que é a autarquia responsável para analisar todas as demandas. Inclusive, a demanda que pode ser vista desses medicamentos não precisa vir de indústria farmacêutica, pode vir de profissional, pode vir de paciente. Então, qualquer pessoa pode solicitar essa avaliação. O que vai acontecer na Conitec, porque esses medicamentos eles não querem dizer que eles não são nem eficazes e nem seguros. A Conitec não vai entrar nesse mérito. A Conitec ela vai entrar no mérito do custo-efetividade. Então, todos os relatórios da Conitec, vocês vão ver lá que eles vão ter assim, vale a pena eu incorporar essa medicação em detrimento das outras? Essa é a pergunta que a Conitec tem que responder. Por isso que ela faz avaliação de custo-efetividade. Às vezes, um certo medicamento não está no SUS, por falar, não, mas ele está em bula. Está aqui a indicação, mas não é isso. A Conitec tem o papel de ver se esse é melhor que o outro, que já tem no SUS. Considero também que tem situações que a Conitec não considera, às vezes, por não ter dado suficiente para categorizar como evidência alta para a incorporação. É aí que vem o papel do centro de referência também, porque a gente não tem indicadores. Mas quem são esses pacientes? Eles falam assim, igual o caso que você citou. Tá, quem são esses pacientes? Por que não consegue? Onde é que eu vou buscar isso na literatura de forma evidente? Eu sei que, na prática, nós temos. Inclusive, no nosso estado, a gente fornece a nível estadual, a gente conseguiu incorporar a nível estadual por essa situação. Inclusive, teve recomendação desfavorável da Conitec desse medicamento, e que nós contribuímos também em termos de Estado, porque tem uma população de 4 a 6 anos que não está sendo atendida pelo SUS. Né? E o que fazer com essa população? O caminho, então, é fomentar a Conitec de subsídios, indicadores, respaldando aquele uso. E, caso não consiga for medicamento, as secretarias estaduais também de saúde podem fazer protocolos próprios. Não é impeditivo você, ou Estado, ou município, incorporar o medicamento a nível estadual. E quanto ao acesso aos medicamentos, foi uma discussão anterior que a gente não falou bem, que eu acho assim, a barreira principal de botar alguns medicamentos na atenção primária é porque minha visão, tá, pessoal, como profissional, e acompanhando várias incorporações, várias discussões, é que o orçamento dos municípios e estados para a saúde estão lotados. Então, só você falar assim, vamos disponibilizar algum medicamento, o gestor já pula para trás, fala que não vai querer aquele medicamento. Porém, aí entra a comissão tripartite, que ele vai avaliar tudo e vai ver, por exemplo, por que esses medicamentos estão sendo disponibilizados no Estado? Porque teve uma comissão tripartite, com representantes do município, Estado e União, que falou, não, esse medicamento vai ser do grupo 2, vai ser do grupo de responsabilidade de financiamento do Estado. E agora o Estado vai assim, não, município, toma aqui, que aquele é seu. Não vai conseguir. Mas isso também não impede da gente fazer o movimento interno. Será que o Estado não pode adquirir o medicamento e fornecer no próprio município? O que acontece? A nível estadual de farmácia de alto custo, no Estado, nosso também, no Espírito Santo, todo munícipe pega o medicamento no seu município. Mas nós temos 14 farmácias ao longo do Estado, mas elas são contra-referenciadas. Então, um representante do município pega no nosso município, pega a nossa farmácia e leva até o paciente no município. Porém, isso não é atenção primária. Ele está pegando lá, mas ele não tem. É como se fosse ele ir lá e receber o medicamento. A proposta seria estar nas unidades básicas de saúde, como se fosse um programa estratégico de tuberculose, que seja. O município iria receber o medicamento. Pô, ele é grupo 2? Por que o Estado não compra e deixa lá, então? Já que o Ministério foi acordado que é assim, vamos estruturar. Olha o benefício, o paciente vai ter maior adesão, que vai estar ali mais próximo dele. O Estado, na farmácia de alto custo, vai retirar esses pacientes que estão ali, então vai poder proporcionar uma atenção mais especializada. Então, é esse caminho. Então, eu sou favorável a gente discutir isso a nível estadual. Regina, posso falar? Claro, Marina. Aqui em Santa Catarina, a gente está tentando fazer esse movimento também, Vinícius. A gente está tentando conversar com a SES e ver se a SES não consegue cobrir esses locais que o PCDT não conseguiu chegar. A questão do spray, e entre outras tantas que a gente também já mapeou no documento nacional. Mas essa conversa, ela também é bastante política, ela não é só técnica, né? Depende da saúde financeira do Estado, depende da interação
que você consiga ter com o grupo, com quem você conversa, e óbvio, assim, toda vez eles acabam tentando empurrar isso de volta para o PCDT. Não, porque que eu, Estado, tenho que cumprir essa função se não está estabelecida no PCDT? Se a Conitec não determinou que funcionasse de outra maneira. Então, a gente fica andando em círculos até que a gente consiga mobilizar, sensibilizar alguém, e para isso as associações de pacientes têm ajudado bastante. A gente trabalha com algumas aqui no Estado e elas têm uma força muito grande, né, Azul, a gente sabe disso. É claro que São Paulo é diferente de Santa Catarina, é diferente do Espírito Santo, mas eu acho que a estratégia de acionar as secretarias de Estado de Saúde são muito interessantes, e é esse caminho que a gente está tentando fazer aqui em Santa Catarina, com um PCDT próprio para tentar cobrir o que o nacional não pôde cobrir. Ok, Marina, obrigada. O outro ponto que eu gostaria de abordar, que, na verdade, nós já estamos falando sobre isso desde o início da manhã, mas que eu quero, numa pergunta, que a gente reflita e volte a determinados pontos para pensar quais seriam as barreiras e os desafios frente às recomendações dos documentos oficiais nacionais, né, os documentos que vêm da Conitec e do PCDT. Regina, eu tenho olhado com cuidado os documentos que a SBPT elaborou para a asma grave especificamente, documentos da ANS, o PCDT, que a gente colaborou, e eu vejo que esses documentos oficiais não têm o detalhamento que os documentos da SBPT ou que a Gina tem. E deixa uma coisa muito frouxa, na realidade. Eu acho que nós que trabalhamos em centro de referência, que temos uma experiência, temos uma responsabilidade de deixar muito claro essa questão que a dificuldade para o tratamento da asma grave não é o acesso à medicação, é a avaliação adequada do diagnóstico do paciente, do acompanhamento, como o Rafael mencionou, pelo menos 3 a 6 meses, quando não mais, até 1 ano, para ver se o paciente adere ao tratamento, para ver se controlando a comorbidade ele fica bem, para ver se lidando com as questões psicológicas o paciente melhora. Muita gente tem depressão. Gabriela está estudando isso agora numa coorte nossa lá, e depressão está associada à falta de controle, a risco de exacerbação, porque a gente não sabe claramente, não é? Então, é uma situação bastante complicada, né, que não passa somente pela medicação. Medicação, imunobiológico é necessário, mas não é suficiente para a gente resolver o problema. E isso no setor público e no setor privado também. Né, no setor privado também, onde há ainda uma falta maior de centro de referência. Se a gente tem no setor público, infelizmente, no setor privado, tem pouquíssima coisa estruturada, né? E aí fica aquele papel muito destacado do médico. O médico que quer cuidar do paciente, ele se vira e vira 3, 4, 5 para fazer isso, mesmo sem ter uma remuneração adequada, muitas vezes, né? Então, a gente precisa, quem sabe dessa vez, o setor público vai ensinar também ao setor privado como lidar de forma mais eficiente, mais racional com esse problema, né? Eu acho que a gente está numa situação que é uma oportunidade muito boa para fazer uma transformação, e eu tenho esperança que esse evento aqui, reunindo tanta gente boa, seja um evento que marque um novo tempo, porque eu acredito que o acesso aos imunobiológicos, pelo seu custo envolvido, tanto no setor público como no setor privado, vai exercer uma pressão sobre os gestores para racionalizar melhor o cuidado desses pacientes. E, nesse sentido, eu acho que o papel das associações de pacientes é fundamental como parceiros dos profissionais de saúde engajados nessa luta, no sentido de fortalecer os centros de referência, de criar novos centros, de possibilitar interação para capacitação ou para aconselhamento, né? Eu imagino, eu tenho uma paciente que mora a 1.000 quilômetros de Salvador. Essa paciente vinha
mensalmente uma viagem de 1.000 quilômetros para receber a medicação. Hoje eu consegui que ela receba a medicação e passa 3 meses, volta a cada 3 meses, que é o tempo que eu acho que é bom que ela volte para o médico também. Mas tem coisas esdrúxulas acontecendo. O paciente começa a tomar imunobiológico e abandona completamente os outros tratamentos, não segue com acompanhamento médico. Então, tudo isso precisa ser melhor regulamentado e a gente precisa, de alguma forma, se entender como é que deve proceder nesse sentido. Só para finalizar, do ponto de vista da área privada, né, a gente vê um monte de centros se estabelecendo na área de infusão dessas medicações, prestando um ótimo serviço, mas não faz sentido ter um centro de infusão fora do centro de referência, porque isso gera mais dificuldade para o paciente. O paciente deveria receber a medicação no próprio centro de referência, né? Seja na área pública ou na área privada. Isso é possível e tinha que ser feito em benefício do paciente, mas as regras que norteiam as decisões nessa área, como a gente está vendo, muitas vezes são de interesses específicos, né, que não são o interesse do paciente, isso tanto no setor privado como no setor público. E eu vivo hoje uma situação lá em Salvador de dificuldade que, na minha interpretação, tem tudo a ver com questões políticas entre o Estado e o município. E o Estado, muitas vezes, não quer ceder que o município dê aquela medicação, porque ele quer manter o controle do paciente, achar que é o Estado que está dando o remédio, para tirar proveito disso, né? Então, a gente precisa tentar rever essas regras, né, que não têm como objetivo principal o paciente. Álvaro, posso falar um pouco em cima do que você começou? Essa questão do setor privado é o nosso dia a dia. E a gente tem visto umas aberrações realmente muito difíceis de abordar. A primeira delas é a discrepância entre o que diz a ANS e o que diz o SUS. Né? Para você ter acesso ao imunobiológico pelo SUS, você só precisa ter uma exacerbação nos últimos 12 meses. Se você vem para a ANS, são 3 exacerbações. O mesmo imunobiológico, se eu vou pelo SUS, eu consigo com uma exacerbação usando 3 dias de corticoide oral. Se eu vou pela ANS, eu tenho que ter 3 exacerbações comprovadas para esse paciente chegar a um biológico. E a gente tem visto alguns colegas da iniciativa privada, ao invés de fazerem a solicitação, porque o paciente é complicado avaliar, é longo, é cansativo, nem todo médico, como já foi mencionado aqui, sabe, gosta e quer fazer esse acompanhamento. Então, é muito mais simples ele encaminhar esse paciente da iniciativa privada para o SUS com uma exacerbação para receber imunobiológico. Isso não tem sido incomum aqui. A gente tem conversado, inclusive, com a Associação de Pneumologia do Estado para tentar reverter novamente essa situação dentro do Estado de Santa Catarina, porque essa situação ela é completamente estapafúrdia. Os documentos saíram com a mesma droga, tendo regras distintas, só porque um é público e outro é privado, e a gente hoje está enfrentando um desvio desse paciente que deveria ficar no centro privado, porque ele tem a saúde suplementar, mas ele migrando para o SUS por causa de uma facilidade maior de acesso pelo que está determinado nas regras do SUS. A outra situação é exatamente essa pela qual a gente também vem brigando bastante aqui. E esse paciente da saúde suplementar fique na saúde suplementar. Eu não tenho porquê, eu não tenho nenhuma razão para encaminhar esse paciente que pode ficar aqui no Hospital do Pulmão para o Centro de Referência da Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Não faz sentido esse paciente sair daqui do Vale, né, do Itajaí, e andar também não sei quantos quilômetros só para ele entrar num centro de referência reconhecido como SUS, porque a gente não está estabelecendo os critérios para que isso exista na iniciativa privada. E, por fim, a aberração das clínicas de infusão e o que vem acontecendo com os convênios, né?
Então, vocês estão aí falando um monte de coisas sobre o SUS, mas isso não significa que a realidade da vida privada seja muito melhor. A gente tem as clínicas de infusão que ganham dinheiro com a compra da medicação e o desconto que existe entre a compra e o que ela revende, é aí que elas ganham. Elas aceitam que os pacientes cheguem com a medicação, sabe-se lá em que condições para fazer a aplicação. Em geral, são clínicas de reumatologia ou de oncologia. Eles não ficam, inclusive, com a guarda da medicação, eles só aceitam quando o paciente chega com a ampola, de qualquer maneira, para aplicar. O paciente aplica, levanta e vai embora. Então, não existe nenhum tipo de acompanhamento, os convênios é que estão determinando isso. Então, hoje, os pacientes que são acompanhados aqui no Hospital do Pulmão, centro de referência, com os médicos daqui, são mandados para outras clínicas de infusão para receberem a medicação lá, porque interessa ao convênio que fez uma negociação especial com aquele outro local. Então, também do ponto de vista privado, a gente precisaria ter isso mais apertado, com regras melhor estabelecidas, que a gente pudesse, ensinando, claro, não é um consultório, mas que a gente pudesse ir criando centros de referência e descentralizando esse atendimento e tirando isso de dentro das clínicas de oncologia e de reumato, que são meros aplicadores de medicação. Doutora, eu queria, de novo, falar ainda em relação ao centro de referência, que o doutor ainda citou, como as associações também podem contribuir com isso. Há 1 ano e meio, mais ou menos, a gente colocou um escritório nosso em Bragança Paulista. 2 diretores da associação moram lá agora, inclusive eu estou lá em Bragança Paulista, mas ainda tenho escritório aqui em São Paulo. E quando a gente foi para lá, eu vi que a realidade, como também a doutora Zuleika citou, como acontece em Amazonas, estados e lugares mais afastados, é uma realidade totalmente diferente da que a gente vive aqui em São Paulo. E aí algo me cutucou. Eu falei, a gente precisa realmente fazer alguma coisa. E hoje, com a ajuda da iniciativa privada, com a ajuda de, inclusive, doação de pessoa física, a gente tem um espaço. Eu quero deixar só esse relato, pedido, inclusive, de ajuda, né? Nós temos um espaço, um pequeno ambulatório. A gente não conseguiu divulgar isso, porque a gente ainda está dependendo de doação demais, de ter estrutura. Então, nós temos o espaço, nós temos equipamento de espirometria, a gente está recebendo várias doações, então já é um ambulatório formado, a gente tem uma certa estrutura, mas ainda não temos os profissionais. A gente ainda não conseguiu fechar esse laço com as secretarias de saúde e com parceiros, né, para ter como atender os pacientes, inicialmente, né, nesse momento lá, em Bragança Paulista, mas para atender essa região do interior do estado de São Paulo. Pega toda a região Bragantina, Extrema e outras regiões do interior de São Paulo, né, para tentar descentralizar isso tudo, que está tudo muito centralizado aqui no centro de referência do estado de São Paulo, que não dá, é muita gente para pouco recurso. Então, nós temos um espaço, eu deixo aqui aberto, o que a gente puder fazer, por favor, procurem, sim, as associações e nos procurem, porque a gente está tentando todos os dias fazer alguma coisa, então... eu vivo dizendo que é um espaço assim que todos os dias eu chego lá e falo, poxa, a gente tem aqui, eu não posso trazer um paciente porque eu não tenho quem atender. Então, eu gostaria de saber como a gente pode fazer isso em parceria, como eu posso disponibilizar isso para o paciente, porque eu estou correndo atrás todos os dias para isso. Então, a gente tem um espaço, tem estrutura. Vocês falaram que para uma necessidade mínima para ter um centro de referência profissional, tem que ter os profissionais, tem que ter um aparelho de espirometria, um aparelho de radiologia. Hoje a gente só não tem um aparelho de radiologia, mas temos ali locais próximos para ter essa estrutura, né, para direcionar quando for necessário. Então, acho que o que mais a gente precisa é dos profissionais e saber como que a gente faz essa ligação, né, para ter dados, para ter isso por escrito e como direcionar os pacientes. Pelo menos assim, é pequenininho, para a região do interior de São Paulo, mas eu acho que já ajuda a desafogar de alguma maneira, fechar alguma lacuna aí que ainda esteja, né, que ainda tem muita de necessidade, né? É isso. Raíssa, eu estava esperando essa fala. Na verdade, era isso que eu estava esperando, que era essa primeira reunião, eu diria, para discutir isso, né?
A Fundação se propôs a fazer essa atividade para a gente discutir. Eu acho que estava faltando muita discussão sobre tudo isso que a gente está falando aqui, né? Não estou terminando aqui, não é isso, né? Mas no sentido de que a gente tome conta disso, porque eu tenho sentido a falta dessas reuniões. Nós vamos para reuniões que são muito fechadas, muito relacionadas às indústrias, e não às nossas necessidades, tanto dos pacientes, como também de nós mesmos, os profissionais. Então, eu acho que é isso que eu tentei colocar aqui nessa pequena reunião, para a gente começar a pensar nessa atividade, porque a gente está muito parado nisso, no que tange todos os problemas que a gente viu aqui no Brasil, ou de outros lugares, estão aqui em São Paulo, estão em todos os lugares. Então, acho que é isso que nós precisamos, um pouco de atividade, um pouco de ação, um pouco mais intensa a pressão na área respiratória. Nós temos uma série de medicamentos, intervenções que já estão disponíveis, mas não estão sendo colocadas, não estão sendo aplicadas adequadamente. E o que está acontecendo é que os pacientes não estão sendo efetivamente muito bem tratados ou menos cuidados. Então, acho que o objetivo exatamente essa discussão, acho que é maravilhosa nesse sentido. Obviamente, nós não vamos resolver o problema aqui, né? Mas levar isso para a gente para frente, e isso maior. O grupo, eu tenho uma visão em relação aos pneumologistas, que eles não são muito afetivos a discussões. Então, e a gente quis colocar isso porque eu acho que nós temos a obrigação de levar adiante essa discussão para todos os lugares, né? Principalmente os relacionados aos pacientes. Eu acho que é muito importante a gente ter os pacientes, porque a gente falar se escuta, mas não se leva adiante, porque é uma questão política, etc. E tal. Então, acho que é isso mesmo que nós temos que pensar de uma forma maior, de fazer reuniões como essas, né? No sentido de melhorar essa nossa ação. Eu também assim gostaria de ter todas essas intervenções, esses medicamentos que foram colocados são necessários de serem colocados adequadamente para os pacientes, para os nossos pacientes, e acesso também, às vezes é muito difícil. Então, acho que a discussão é essa, nesse sentido, né? Obviamente, nós não vamos resolver a questão aqui, mas acho que isso, o que for os resultados que a gente tem aqui, que a gente comece a fazer uma ação maior na área da respiratória, que eu acho que nós estamos precisando. Então, é isso, doutor. É ação. Eu espero um dia, não muito longe, eu volte a dizer que aquele virou um ambulatório especializado em asma grave, mas exatamente. A gente está correndo atrás disso. Legal. Perfeito, muito bom. Ainda dando uma continuidade aqui no assunto que o Álvaro iniciou e que a Marina deu continuidade, falando justamente agora das operadoras de saúde, né? Então, pelo que a Marina colocou para a gente, parece que estamos tendo problemas também na saúde privada, né, em relação aos pacientes com asma grave. E daí, será que a gente entende que as operadoras de saúde, as auditorias, elas têm capacidade para identificar esses pacientes com asma grave? Seria importante a gente ter uma linha de cuidado do paciente com asma grave também no setor privado? O que vocês acham? Eu não tenho dúvida, viu? Eu também não, né? Não tenho dúvida nenhuma. E eu fico pensando que, assim, nós estamos falando de heterogeneidade do SUS, e o que Marina disse, e Álvaro também, nós estamos falando de heterogeneidade do SUS, de organização e tudo mais. Os planos de saúde são consultórios isolados e que não se conversam, né? Então, o paciente do plano, ele não tem qual que é a continuidade que ele tem? Ele vai ter só aquele médico, atenção centrada no médico, o médico, o paciente,
nós estamos falando de assistente social, nós estamos falando de uma estrutura muito mais complexa que um centro de referência precisa. A situação é mais grave, né, Marina, também? Sim, e eles não têm ideia de quem são esses asmáticos graves. A gente já tentou ir conversar com o pessoal. Aqui no Sul, a Unimed é muito forte, né? E a gente tentou ir conversar com a Unimed e eles não conseguem mapear esse participante dentro do sistema deles como um asmático grave. Ao contrário dos pacientes que o Rafa estava mencionando, que vão para a UTI, que usam doses elevadíssimas de corticóide oral, esse não é o paciente da iniciativa privada, pelo menos aqui da nossa região. Então, ele não pode ser buscado a partir de idas à UTI. Eventualmente, idas a pronto-socorro, mas isso eles não conseguem mapear, eles não sabem quem é esse paciente asmático grave dentro do convênio. E cada um age de um jeito, cada um faz de uma maneira, mas, assim como o Paulo falou mesmo, cada um resolve o seu problema da sua maneira. Eles não têm nenhum pudor em tirar o paciente do acompanhamento dentro de uma instituição que ele já vem há anos, onde os médicos dele estão acompanhando, onde a equipe multidisciplinar faz também esse acompanhamento, e jogar esse cara para fazer a aplicação de imunobiológico numa clínica de oncologia, que não é nenhum momento que o próprio paciente deseja, né? Então, eles foram obrigados a fornecer a medicação, mas eles estão fornecendo do jeito que eles querem, da maneira que eles querem, aonde eles querem. Agora, tem uma coisa que nós estamos falando, a Zuleide, concordo com a Zuleide, que falou que nós temos que começar da nossa casa. Acho que cada um de nós que somos formadores de opinião, por exemplo, nós conseguimos montar, quer dizer, mesmo no seu consultório, no seu instituto privado, por exemplo, nós em Sorocaba, eu consigo atender de 1.400 a 2.000 pacientes anos sem ônus algum. Quer dizer, são SUS, que tem pacientes que eu estou atendendo há 18, 20, 27, 30 anos com asma grave. Então, acho que a iniciativa que eu tenho, essa força do Álvaro, que eu vou com o Rafael, é uma fundação, de estar levando o nome, você perguntando a algum colega, mas a gente consegue fazer no nosso seio também, na nossa estrutura, fazer com que a gente consiga devolver para a sociedade alguma coisa que a gente já está fazendo. Isso a gente faz com carinho muito grande, de 1.400 a 2.000, mas até no período da pandemia foi para perto de 2.000 atendimentos ano. Tá? Então, dos quais 80% são meus, eu que atendo, eu que faço. Então, eu acho que é o retorno para a sociedade, que você vai fazer o laudo de alto custo, você vai fazer redirecionar, você vai brigar com o juiz, porque você está atendendo num consultório privado alguém que veio do SUS, né? E o cara vai falar, te manda o laudo devolvendo, falando não, que ele está no consultório privado, ele que paga o medicamento que custa R$12.000 por mês. Daí eu tenho que mandar para o juiz um laudo escrito em Arial 72, sem ônus algum, desde que o moleque tem 3 anos de idade. Então, eu acho que cada um de nós, como formador de opinião, podemos trabalhar, cada um com a sua iniciativa, cada um que tem a sua universidade, que cada um tem seu serviço, que vai fazer isso, que realmente continua sendo um multiplicador e levando um tratamento adequado para o paciente com asma grave. Pessoal, eu vou brevemente aqui trazer um depoimento pessoal chocante, que eu acho que serve para a gente refletir também sobre a desorganização dessa coisa da atenção ao paciente com asma grave, do diagnóstico retardado, né? Eu atendi recentemente 3 pacientes, todos na faixa de 40 anos, todos esclarecidos, uma enfermeira e 2 casados com um profissional de saúde, um com a dentista, um com a médica, e o que havia em comum com eles é o seguinte: usando corticoide oral há anos e anos e anos. Um deles usava só corticoide oral, não usava mais nada, 20 miligramas por dia, e achava que estava maravilhoso. Ele disse que tinha ficado desesperado, porque ele foi para vários médicos, inclusive já tinha passado por mim mesmo antes, e eu não tinha resolvido o problema dele. Então, ele resolveu que isso funciona. Então, essa iniciativa que a Irma chamou a atenção aqui, de prescrição de corticoide controlada, é fundamental.
E os outros eram coisas semelhantes, todos com efeitos colaterais significativos, um deles com 41 anos, com catarata já, e finalmente foram procurar um especialista para discutir a situação, porque alguém aconselhou, porque eles mesmo não estavam assim tão preocupados com isso, não estavam satisfeitos com a situação. Agora, imagine, pacientes educados de medicina privada nessa situação, e imagine o número de outras pessoas que devem ter por aí com menos instrução, né? E a gente sabe muito bem que o pessoal anda tratando, com todo respeito aos homeopatas, eu recebo de vez em quando pacientes no consultório que a mãe diz assim, não, eu trato meu filho com homeopatia da asma. Aí eu pergunto, como é? Ele usa a homeopatia todo dia, e quando ele piora, eu uso xarope de prednisolona, né? Então, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a homeopatia vira prednisolona e o pessoal acha que está tudo bem, né? Então, o nível de desinformação beira o absurdo, né? Então, eu vou aproveitar e também dar um depoimento, porque eu acho que é importante, também consultório privado, um engenheiro, né, jovem, de 40 anos, porque, para mim, 40 anos é um menino, também veio para uma segunda opinião, e o problema dele é que ele era um asmático, e ele usava corticoide oral várias vezes no mês, então, assim, intercalado, mas várias vezes no mês, e ele foi ao colega, e o colega falou para ele que era para ele não usar mais, e deu para ele, então, usar uma medicação, uma associação de corticoide mais LABA, e ele ficou aterrorizado, porque o comprimido que ele usava era de 20, e a medicação que o colega deu era de 200, e ele achou que ele estava muito mal e que aquela medicação era muito forte, que ele não ia usar. Então, eu só parei e expliquei para ele qual que era a diferença de um e de outro, qual que era o benefício de um e de outro, e ele parou de usar corticoide oral, só usa LABA mais corticoide, e virou meu paciente, né? Mas o próprio colega fez o correto, mas não explicou para o paciente, e ele, como um leigo, entendeu que 200 era muito mais do que 20. Correto? Então, é a história do conversar com o paciente. Nós estamos falando de engenheiros, mas eu atendi há um mês um colega anestesista que teve 20 exacerbações no ano anterior, com 20 idas ao pronto-socorro e sem tratamento adequado. Tá? Então, acho que a gente acaba partindo 20. E aí ele, né, para variar, não tinha convênio, eu pedi no alto custo, né, o imunobiológico. Ele teve que entrar com processo contra o alto custo, porque o alto custo não queria dar para ele. Apesar que ele preenchia todos os critérios, com exacerbação e tudo, ele teve que entrar com processo. Agora ele me ligou, Marte, recebi dos dois, recebi do Estado e do alto custo. O que eu faço? Cancelar um? As instâncias não se conversam, né, muitas vezes. Bom, nós estamos chegando ao limite do nosso horário. Eu prometi para a nossa superchefa que eu tentaria manter o horário, porque nós ainda vamos ter uma outra atividade em seguida. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Entendo que foi uma discussão bastante produtiva, né, que nós conversamos do diagnóstico, as barreiras de tratamento e ao acesso, com colocações dos mais diversos pontos. Quero agradecer a opinião de todos, a participação de todos, e posso convidar para um café? Eu acho que a gente tem mais 10 minutinhos. Tá. Pode passar para uma mensagem final de todos, que eu queria a opinião de todos. Ótimo. Como foi essa discussão? Porque está todo mundo super dentro disso, mas colocando todo mundo junto, né? O que a gente conseguiu? Você começa aí, Marte? Você está com o microfone? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho que estar aqui com vocês, com todo mundo, com a plateia, com que eu vi que nós temos perto de mais de meia centena de pessoas escutando no Brasil, que realmente a minha palavra é essa: nós somos formadores de opinião. E dependemos de nós, cada um, no seu indivíduo, arrumar a sua casa para tentar ajudar
a casa ser ampliada e cada um poder fazer a sua parte na sociedade, independente da polarização política, e levar acesso à saúde adequada, independente se é no SUS, se é no suplementar, se é no particular. Bom, queria agradecer a presença também. Foi um dia muito enriquecedor. Para mim, ouvir tantas visões diferentes, todos os pontos, todos os atores envolvidos, né, desde o paciente até a ponta final. E o recado que eu dou em termos de estrutura para o nosso serviço, para favorecer tudo, é nós unirmos, termos equipe multidisciplinar e favorecer a estrutura em coletivo. Não estou falando para todo mundo fazer igual a todos, mas eu acho que, em coletivo, dentro da sua unidade, a gente fortalece muito, favorecendo a equipe multidisciplinar, com atenção farmacêutica, com a equipe de enfermagem, com assistente social. Eu acho que todo mundo vai sair bem em benefício disso. E nós temos também, em termos de SUS, pessoal, falando um pouco, as conferências de saúde, os conselhos de saúde, que é onde a população tem voz. A população, que eu digo, são todos os atores, e é lá que fomenta-se as políticas. Então, poderia visualizar isso também em termos de construção de política, que seja em âmbito estadual, as conferências municipais de saúde, os conselhos nacionais de saúde, que aí sim constrói uma linha de cuidado, como querem, umas coisas assim, a nível, em termos de política. E só um relato relacionado à parte privada e o público, que falou-se muito dos imunobiológicos, concordo com tudo que falou aqui, que eu acho um descabido a gente entregar o medicamento ao paciente, o paciente levar até onde vai ser aplicado. Isso aí seria ideal. A gente está no centro de infusão, ou no centro de referência, uma coisa credenciada no paciente, só vai ser infundido. Inclusive, se tiver compartilhamento de dose, você tem uma redução de custo ali na hora, real. E, do caso do privado, eu vejo situações do imunobiológico indo para o SUS, porque tem pacientes que pagam uma parcela do medicamento no privado. Então, como ele sabe que no SUS tem e é de graça, ele migra do privado para o SUS. Talvez isso pode ser um dos motivos também que favoreça essas migrações. Obrigado a todos. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, e eu queria só reforçar, assim, o óbvio tem que ser dito, né? E ele tem que estar escrito. Não adianta o paciente ir no médico e ter uma conduta, ir em outro e ter outra conduta, e não ter algo escrito de como que vai ser a continuidade do tratamento, que seja com o médico ou com a equipe multidisciplinar. Ele vai passar no farmacêutico todo mês para receber a medicação. Ele vai precisar de passar no fisioterapeuta de tanto e tanto tempo. Isso tem que estar escrito, porque, com isso escrito, eu consigo ter dado e eu consigo pressionar a gestão aí dos 3 entes para mudar a política, porque pedir por pedir, sem dado, sem prova, não vai acontecer. Porque a gente só vai mudar a política pública resolver um problema. E a gente precisa resolver um problema, a gente precisa de dado, mostrar isso. Então, a gente precisa realmente começar a ter isso por escrito. Por onde esse paciente vai passar na vida dele, em quais médicos, em quais profissionais da saúde e a cada quanto tempo. Isso tem que estar escrito. Então, é isso que eu queria deixar como mensagem final. Obrigada. Rafa, deixa eu chamar a Marina primeiro. Marina. Oi, Regina, só queria agradecer imensamente vocês terem incluído a iniciativa privada, porque há muito tempo que só se falava de centro de referência público e, na minha cabeça, isso não fazia sentido algum, tirar um paciente com um convênio da estrutura privada e levar esse paciente para dentro da USP, para dentro da Federal da Bahia, para dentro da Federal de Santa Catarina. A gente tem condição de fazer esse centro de referência privado, com qualidade, e tentar resolver esses problemas quando eles são relacionados com a saúde suplementar. E, só para falar um pouco para o Vinícius, aqui na nossa região, a coparticipação não envolve pagamento do imunobiológico. Então, não é essa questão da migração. A migração é maior facilidade de acesso mesmo. Mas obrigada por, pelo menos, escutarem o que a iniciativa privada hoje tem dificuldades. Um abração para todos vocês. Abraço, Marina. Álvaro.
Pessoal, vou tentar ser bem breve. Queria dizer que o Vinícius e a Santos enriqueceram muito a nossa experiência discutindo aqui, especialmente no setor público, e Marina, com a experiência dela na área privada. Marina, nunca tive dúvida que o sistema complementar privado é fundamental nisso. Eu acho somente que a estruturação na área pública, surpreendentemente, é melhor do que na área privada, do ponto de vista de centro de referência. Isso, então, tem um enorme espaço para crescimento no setor privado. Mas eu quero finalizar essa conversa tocando rapidamente num assunto que a gente abordou rapidamente, que é a questão da dificuldade do profissional em lidar com o problema da asma grave. Isso não é pouca coisa, não é? O exemplo que a Raíssa trouxe, eu acho que pode refletir, em parte, uma certa falta de experiência mesmo. Não é má vontade, mas é falta de conhecimento mesmo do especialista. Eu canso de receber ligações e mensagens de colegas experientes em pneumologia que me perguntam como lidar com um determinado paciente. Isso é constrangedor para um especialista não saber lidar com uma doença da sua especialidade, mas é a realidade e a gente deve buscar formas de fazer isso. Eu tenho conversado com o Rafael que a gente vai pensar em algum projeto para a Fundação oferecer consultoria para profissionais de todo o país, virtual, para discutir casos de asma mais grave e validar uma recomendação ou tirar alguma dúvida. Isso é uma coisa que a gente vai elaborar melhor para ver como fazer, como conseguir financiamento e como oferecer isso para que seja acessível para todos. Muito obrigado. Sim, obrigado também de estar participando disso tudo, que escutar, numa hora dessa, por exemplo, depoimentos dos farmacêuticos, a gente aprende demais da conta. E tem hora que a gente fica só entre médico, congresso de medicina, então aí, né, muito legal escutar pacientes, muito legal a oportunidade também, bacana demais, de escutar o depoimento dos farmacêuticos. Mas eu só queria terminar, Marina, sem fazer nenhuma dicotomia entre saúde complementar, suplementar e SUS. O SUS passou pelo maior desafio dele, não é isso que você disse de manhã? A bomba atômica, Hiroshima, como é que reconstrói isso? Não é? Não consigo não falar do SUS. Passou por uma experiência amarga e exitosa durante a pandemia, e se nós como fomos capazes de nos organizar enquanto SUS para enfrentar uma coisa que a gente não sabia que tamanho que ia ser, não vai ser com asma que a gente vai entregar os pontos fáceis, mas de jeito nenhum. Então, não consigo aqui não dar todas as glórias ao SUS. Nós somos SUS, não é assim? Rafa? Bom, eu acho que a Fundação PROAR não tinha como... Opa! Tá bom. A Fundação PROAR não tinha a prática de fazer esse tipo de reunião em que a gente discutia medicina, propriamente dita, essas questões. Porém, a minha visão, enquanto o gestor um pouco da Fundação, né, é que faltava isso aqui. Né? A gente não tinha uma conversa aberta que tinham os pacientes, as pessoas que trabalham, e isso está faltando. Né? A gente vai para uma reunião médica e se fala muito de medicina, se discute a questão de como funciona, mas o dia a dia a gente não discute. Né? E sim, eu sentia essa falta de ter essa coisa mais próxima, de a gente entender quais eram as dificuldades e as facilidades e o que a gente poderia discutir entre a gente no sentido de melhorar a atenção aos pacientes com doenças respiratórias, que é o que, efetivamente, a gente está mais relacionadas. Então, eu acho que isso foi uma primeira sessão, vamos dizer assim, para que a Fundação entrasse um pouco mais nessa... de uma forma mais aberta, todo mundo pudesse falar, tem gente representante de todos os lugares aqui, e eu acho que foi um sucesso. Né? Eu acho que foi um sucesso mesmo nessa discussão mais aberta, foi muito boa, várias formas de avaliar
colocar as suas posições, eu acho que muito interessante e totalmente aberta para todo mundo. Então, acho que essa é uma grande... assim, uma ação muito interessante, que eu acho que a gente pode continuar, pode levar adiante, e eu acho que uma das características maiores disso é que não temos somente médicos aqui. Não é? A ideia é que a gente traga os pacientes, os representantes das associações, todos juntos aqui para ter as suas posições e colocarem para a gente, que eu acho que só assim a gente vai ter uma visão melhor daquilo que nós precisamos fazer. Então, acho que essa era a minha visão, e eu acho que isso foi efetivado hoje, com a presença de todos vocês. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, e esperamos levar adiante isso com essa experiência que me pareceu muito boa para todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo, agradeço enormemente. O Marte quer falar uma palavrinha. Só uma palavrinha antes do encerramento, que hoje é o Dia Nacional de Conscientização da Dermatite Atópica Grave também, que é uma das comorbidades da asma, então vale a pena, que é uma coisa a ser lembrada, então não podia passar o dia sem lembrar disso. Obrigada. Então, obrigada a todos. Agora vamos para o café. E é em 15 minutos, né? Voltamos em 15. Meia hora? 15h30. Voltamos 15h30.